Olá, crianças! Mais uma semana, mais um Lidere Kids. Estou muito feliz que você está aqui comigo em mais uma quinta-feira. Vamos pedir para que Deus conduza nosso tempo aqui, para que a gente tenha um bom tempo, um tempo realmente de aprendizado. Deus, quero te agradecer porque mais uma semana o Senhor é quem nos sustém. Muito obrigada porque o Senhor é quem cuida de nós, mesmo a gente não merecendo, o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Muito obrigada porque temos aprendido tantas coisas sobre o Senhor e queremos te pedir para que nós possamos não apenas aprender, mas também colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido aqui. Esteja com o nosso dia, que a gente aprenda bastante coisas e que a gente coloque tudo diante do Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. E para começar, como sempre, vamos quebrar o gelo. Olha só. Vou fazer a dinâmica do cadeado. Mas tenta abrir aqui. Deixa eu ver que lado é esse. Esse aqui não dá. É muito grande, né? Tentar outra chave. Essa aqui é maior ainda. Não deu. Não deu. Deixa eu pegar aqui na chave. Deixei pro lado errado. Abriu. Sabe por que eu consegui abrir? Porque eu tinha a chave certa. É a mesma coisa que os nossos problemas. Só Deus tem a chave certa pra resolver eles. Agora é hora da gente soltar a voz, cantar um pouquinho. Olha só a música escolhida nessa semana. Plano pra salvar, marca pra selar, silêncio no céu. Escada de salvação, encheu seu coração, ele visitou. Alto do amor, tudo anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Bom, não poderia faltar também o nosso momento de oração. Hoje nós vamos começar orando por uma família. Olha só. Papai do céu, muito obrigado Pelo dia, e hoje abençoa. e da mamãe, um papai, a vovó e o vô, tio e o tio. Isso é um beijo, verdadeiro, mamãe e também. Amém. Vamos orar pelos missionários. Oi! Oi, crianças! Tudo bem com vocês, crianças? Gente, muito obrigada por vocês estarem orando pela gente, orando pela obra missionária, é muito importante pra gente. Muito obrigada que vocês estão orando pela minha saúde e também pela minha família. Crianças, muito obrigado. O suporte de vocês em oração para nossa família e ministério tem sido muito bom mesmo. A gente agradece a Deus por suas vidas. E a tia Kelly, ela sempre pede pra gente mandar vídeos e às vezes eu esqueço de parar um tempinho para gravar esses vídeos, que a nossa vida aqui é bem corrida, mas a gente lembrou de fazer esse vídeo
e compartilhar alguns motivos de oração com vocês. Então, o primeiro motivo, como vocês sabem, é sobre a saúde da Evelyn. Ela sofre com uma doença muito grave e orem para que Deus esteja aliviando as dores dela, né? Ela tem várias dores, muitas dores todos os dias. Então, ore para que Deus dê forças para ela. O segundo motivo. O segundo motivo, Por mais obreiros, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a dar a sua vida para falar do amor de Jesus àquelas pessoas que não conhecem. Pode ser aí na sua cidade, pode ser em outro país, pode ser em qualquer outro lugar, mas que fale sobre o amor do Senhor. e o terceiro motivo é um louvor, a gratidão ao nosso Deus. Vocês sabem, eu acho que vocês sabem, nós estávamos orando e compartilhando com os irmãos sobre um medicamento muito caro para a Evelyn fazer um tratamento. Então, Deus supriu esse medicamento. Então, agradeça a Deus com a gente, agradeça a Deus com a nossa família, e a gente está muito feliz com isso. E agora, ore, o quarto motivo, ore para que esse medicamento faça efeito no corpo da Evelyn. Amém. E para que ela sinta o alívio dessas dores e que essa doença possa diminuir logo. E é claro que Deus tem os seus planos, Deus tem a vontade dele, tem o tempo dele, e ele continua sendo Deus, continua sendo bom, independente da situação. Então ore por isso. Gente, muito obrigada. Ore por esses 4 motivos e principalmente ore por mais obreiros. E não esqueça, você pode ser um obreiro. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Vamos orar para a família do Cleiton e da Evelyn. Oramos. Senhor meu Deus, cuide da saúde da Evelyn, alivie as dores dela e dê forças para ela. Já agradeço também pelo remédio que o Senhor preparou e abençoe que ela melhore logo. Abençoe também que outras pessoas da nossa igreja se tornem missionários para a obra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Por último, mas não menos importante, vamos orar por um avô, um vovó. Irmãos, hoje eu vou orar pelos meus avós, vó Iraci e vó Biazé. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse dia que o Senhor nos deste, que pela saúde da minha avó, pelo do meu avô, pelos familiares dela e pelos enfermos da igreja. E é só isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Agora que nós já oramos, colocamos todos esses pedidos na mão de Deus, nós vamos para o nosso momento da palavra. Não sei se você se lembra, mas é importante puxar aí da sua memória que na semana passada nós começamos um tema novo, né, de um novo mês, e nós falamos sobre o nosso chamado. A gente aprendeu, né, se você quiser assistir o vídeo, é só clicar aqui, você vai conseguir assistir o vídeo da semana passada, mas só para refrescar a sua memória, nós falamos sobre o nosso chamado, né? Que cada um tem um chamado individual para cumprir o propósito, que é aquele propósito que todo mundo tem o mesmo, que é de espalhar a glória de Deus, tornar o reino de Deus conhecido e louvando, engrandecendo o nome dele. Esse é o nosso propósito. E todo mundo tem o mesmo propósito. Mas chamado, cada um tem o seu. E a gente ficou aí com uma pulguinha atrás da orelha. Se cada um tem um chamado diferente, Deus chamou cada um para fazer algo diferente, para completar essa missão que nós temos, então como que eu descubro qual é o meu chamado? Bom, você como criança com certeza já deve ter pensado, o que será que eu vou ser quando crescer? O que eu vou fazer quando eu crescer? Realmente é uma pergunta bem delicada, não é tão fácil assim da gente saber. Mas eu trouxe aqui uns passos que vão te ajudar. Eu não vou terminar falando esse vídeo, Deus mandou te dizer que você vai ser tal coisa, que seu chamado é tal. Não tenho como fazer isso. Isso é realmente muito individual e você é quem vai saber. O primeiro ponto muito importante é entender que cada um vai ter uma missão diferente. Cada um tem seu chamado, isso a gente já falou na semana passada. Mas é importante você entender que, assim como o chamado é individual, né, cada um tem o seu, a gente também é dotado de talentos e dons diferentes. Eu quero ler com vocês lá em Efésios 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Como prisioneiros no Senhor,
rogo-lhes para que vivam de maneira digna da vocação, ou seja, do chamado que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos, e com todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento pelo Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A gente sabe que cada um tem um chamado e quem deu esse chamado para cada um de nós foi o próprio Deus. Então, o chamado de cada um é diferente, mas o Deus é o mesmo e o propósito é o mesmo. E como diz o texto, uns foram chamados para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros... Enfim, cada um tem a sua função. E entender que o seu chamado talvez não seja aquele chamado que do seu melhor amigo é muito importante, porque às vezes a gente quer forçar a fazer alguma coisa que não é realmente o que Deus quer para nossa vida. E a gente precisa estar com o coração muito, muito, muito aberto para poder entender de Deus, ter o discernimento, né? Entender de Deus o que Ele quer para nossa vida. A obediência é um ponto muito importante, porque quando Deus te chama para algo, Ele também quer ver em você a obediência a esse chamado. Que você não corra, como por exemplo quando Deus falou para Jonas para que ele fosse para Nínive pregar e falar do que ia acontecer com aquele povo ali, se eles não se entregassem a Deus e tudo mais. E aí Jonas fugiu do seu chamado. E aí muitas coisas acontecem mais para frente, não como castigo, mas tudo na nossa vida tem uma consequência. Se a gente age de forma boa, de acordo com a vontade de Deus, as consequências serão boas também. A gente vai colher aquele fruto. Eu não posso plantar maçã e colher banana, não é verdade? Então, consequências ruins acontecem para atos ruins. Assim como se eu não vivo dentro da vontade de Deus, eu vou ter consequências ruins. Isso é um fato. Não é nem porque Deus é vingativo e Ele quer o seu mal, não, é porque é uma consequência. Quanto mais tempo você passa não colocando em prática o chamado, né, fazendo o que Deus te chamou para fazer, você está perdendo o seu tempo. Até porque a gente precisa entender que o nosso chamado é algo também que traz felicidade ao nosso coração. Não é com pesar que a gente faz. A gente tem que estar feliz fazendo aquilo. Isso é muito importante e é um ponto que você precisa considerar. Se algo não faz você feliz e aquilo não te traz alegria, então esse não é o seu chamado, porque o chamado de Deus não é pesaroso, não é triste, não é confuso, não é ruim. Ele é algo bom e traz alegria para nossa alma. Coisa bem legal, uma dica muito importante para você descobrir qual é o seu chamado é conversar com os seus pais, com os seus líderes, com os seus amigos mais próximos, porque essas pessoas te conhecem muito bem. Elas vão também saber entender quais são suas maiores habilidades, quais são os seus pontos fortes, qual é o impacto que você causa na vida das pessoas. E isso tudo fala muito, muito, muito sobre o seu chamado. Porque o nosso chamado ele é algo muito natural, acontece de forma muito natural. Então você conversar com pessoas que te conhecem bem vai te ajudar a esclarecer. Porque às vezes a gente fica assim,
o meu chamado, Deus vai me falar, e num sonho ele vai me contar qual é, ou num dia o céu vai abrir e ele vai abrir assim, vai olhar e vai falar qual é o meu chamado, e às vezes não. Pode ser que isso aconteça? Pode ser, a gente não pode duvidar do poder de Deus, ele é poderoso e pode fazer o que ele quiser. Mas, provavelmente não é assim que ele vai te contar qual é o seu chamado. Você vai precisar ter maturidade, como o texto aqui de Efésios diz, para a gente alcançar maturidade. A gente precisa alcançar essa maturidade para entender o que Deus quer de nós. Então você vai analisar as situações, vai conversar com as pessoas que você confia, que te conhecem muito bem, e assim você vai conseguir ir identificando. E o último ponto que eu quero trazer para você, e é muito, muito, muito importante, essa dica é sagrada. Entenda quais são os seus dons e talentos. Deus te deu dons e talentos não só para o seu prazer pessoal, para que você seja o máximo, não. Ele te deu dons e talentos para você contribuir com o reino dele e para desempenhar da melhor forma possível o seu chamado. Mas aí você me pergunta, o que são dons e talentos? Quais são os dons e talentos? O que eu faço? Essa é uma conversa para o nosso próximo Lidere. Nosso próximo Lidere a gente vai conversar apenas sobre dons e talentos. Porque você tem, sim, talentos, provavelmente também tem dons, mas às vezes você não sabe dizer que tem, você não sabe. Então, semana que vem eu vou te contar toda a listinha de dons que a Bíblia fala e falar também um pouquinho mais sobre talentos. E isso é muito, muito, muito importante. Então, na semana que vem você não perde, por favor, esse vídeo, porque aí você vai poder analisar e descobrir também quais são os seus dons e talentos. Isso vai te ajudar muito para descobrir qual é o chamado que Deus colocou na sua vida, para o que Ele está te chamando, como é que Ele quer que você trabalhe para o reino dele. E muito importante também é você colocar isso em oração. Então pedir para que Deus te mostre, te esclareça, principalmente porque você ainda é novo e você ainda tem uma vida pela frente. Quanto antes você entender qual é o seu chamado, você vai conseguir aproveitar mais tempo sendo feliz, fazendo o que Deus te chamou para que você faça. Então agora eu quero orar junto com você e pedir para que Deus te dê esse discernimento para que você entenda qual é o chamado que Ele tem para você. Deus, eu quero te pedir por todas as crianças que estão assistindo esse Lidere agora, não só crianças, mas também adolescentes, jovens, adultos, idosos, independente da idade, o Senhor chamou cada um de nós para uma tarefa para o seu reino. E nós somos muito gratos porque o Senhor não precisaria da nossa ajuda, da nossa colaboração para que teu reino crescesse. O Senhor podia simplesmente mandar e isso ia acontecer. Mas o Senhor amorosamente nos chamou, nos deu esse papel como prova de amor também. E nós queremos cumprir essa missão da melhor forma possível. E para que isso aconteça, nós sabemos que nós precisamos analisar o que o Senhor já nos deu, nos nossos talentos, nos nossos dons. Queremos aprimorá-los para que seja tudo feito da melhor forma possível, com excelência. E eu quero te pedir agora que o Senhor esteja com o coraçãozinho de cada criança aqui. Mostra para ela qual é o caminho que o Senhor tem para ela, qual é o chamado para a vida dela. Mostra, Senhor, quais são seus dons, seus talentos, de forma clara, para que elas não tenham dúvidas, porque o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor é um Deus de certezas, e nós temos certeza também que o Senhor vai mostrar, e essas crianças serão uma bênção para a geração delas. E eu não digo isso para daqui 2 anos, 3 anos, mas agora mesmo. Esse é o momento delas, Pai. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já falei, na semana que vem eu espero você pra gente aprender mais sobre dons e talentos. Um super beijo, até semana que vem, tchau, tchau!